consequentemente também cessou. Mas, como eu sou brasileira e não desisto, eu estou aqui novamente e o nosso assunto é leitura, leitores, livros. E nós vamos também falar como a internet possibilita, quais são os desafios que nós encontramos para a construção de futuros leitores e quais são as possibilidades. Quais são as ajudas, quais são as possibilidades que nós temos através da internet de formar leitores. Será que nós podemos ver o copo meio cheio, com possibilidades? Ou será que nós vamos olhar só o copo vazio, né? Meio vazio, pensando só nas dificuldades, né? Dos desafios que nós temos em relação à construção de leitores com o uso da tecnologia, com o uso da internet. Haja visto que nos últimos dias foi sancionada uma lei nas escolas onde não pode haver a presença do celular. Isso promove um debate forte e crescente a respeito do uso do celular nas escolas. Você aí, o que você acha? Essa live vai ficar gravada, ok? E assim, se você não se sentir à vontade de deixar seu comentário aqui, pode deixar depois, né? É até interessante, uma coisa que eu já percebi, que durante a live, as pessoas que comentam alguma coisa acabam não ficando gravado, né? Então, se você deixar o seu comentário também após terminar a live, também será válido, tá? Então, vamos lá. Então, a questão da... Eu estava falando aqui, Fabiana, sobre aquela minissérie da Netflix, né? Daquele adolescente que acabou tá conseguindo ver as duas, ó. A Laís falou. Então, eu estava aqui comentando sobre aquela minissérie, né? Parece que tem 3 ou 4 capítulos daquele jovem que cometeu aquele assassinato, né? Com a adolescente, né? Eu tenho até que ter cuidado, eu não posso falar de determinadas palavras aqui, né? Tem que ter esse cuidado. Enfim, esse filme é um exemplo claro do quanto o uso do celular muitas das vezes limita e traz má consequência, né? Traz maus resultados, né? Para muitos adolescentes que estão fazendo uso do mesmo sem supervisão, sem o acompanhamento, porque eu lembro de uma cena, né, dessa minissérie em que o pai dizia que ele estava sempre muito quieto, muito fechado na dele. Esse já era um sinal de alerta, né? Daquele jovem que ficava muito trancado no quarto, muito ligado somente com o celular, né? Ele só interagia com o celular, ele não interagia com o restante da família, né? Então, assim, comentei sobre essa questão de que nas escolas a gente foi sancionado a lei onde não pode se utilizar o celular na escola, né? A pessoa aqui presente também achou muito bom isso, mas assim, como nós estamos aqui falando a respeito da formação de leitores e o uso do celular, será que é só negativo o uso do celular na escola? Eu vou dar uma encerrada porque eu estou falando sozinha, né? E eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a Fabiana Esteves, a nossa convidada. Se apresente para nós, Fabiana. Qual é a sua relação com o livro? Qual é a sua formação? Fala aí para nós. Então, sou pedagoga, professora, orientadora pedagógica da Prefeitura de Duque de Caxias há mais de 20 anos, mas eu dou aula desde 16 anos, né? Uhum. E comecei exatamente com sala de leitura, né? Foi por onde eu comecei. E a minha trajetória toda, sou escritora, também tenho 6 títulos publicados, inclusive esse aqui que está comigo, ó. Mãe também engole água salgada, pela editora Panóplia. Tem 2 infantis, tem outros de poesia, vários livros. E Inês, eu estava ouvindo você falar assim, eu nem sei se eu vou falar o que eu
Eu nem quero falar sobre isso, sobre a adolescência, porque a minha opinião é muito controversa, é totalmente fora do que eu ouvi falar por aí. Nesse, quem Dessas. leu esse livro, quem leu esse livro aqui meu, Hum, sabe, tem dois textos nesse livro que falam, e o título é esse: A tecnologia não é a vilã dessa história, né? A gente tem que identificar, que a Karina está falando que trabalhou comigo. A gente tem que identificar quem são realmente, né? Qual é exatamente a questão central. E nesse filme aí, para mim, a questão central é o abandono parental. exatamente. Porque Ficou é, claro que assim, ele ficava no mundo dele. mas Ele não era acessado pela família. não existia é uma palavra que eu uso muito e que é muito importante a gente olhar quando se trata de nossos filhos, né? Antes de eu parar por aqui e começar o assunto mesmo, que é a literatura, livros. Que é a gente pensar que eles precisam que a gente construa um vínculo, que essa relação, a gente precisa construir vínculo com eles. E o que eu vejo é muito assim, nós do nosso tempo, no nosso tempo era assim, no nosso tempo era assim, no Criando uma nosso tempo barreira, era assim. A gente uma só fica se desconectando deles o tempo todo. A gente criando não uma se conecta barreira, com eles, criando uma uma barreira. barreira. E Exatamente. aí, Criando uma nós distância. vivemos. Ontem eu escutei uma coisa que me deixou muito irritada, mas irritada mesmo. Que a pessoa falou assim, porque o adolescente acha que só valem as coisas no tempo dele e não no tempo do pai. Mas, gente, só valem as coisas que estão acontecendo agora. O que aconteceu comigo lá em 1990, 80, não vale mais. Nós Agora, estamos em tempo real e eu vivemos não na posso atualidade. viver, eu não posso viver num tempo que já passou. O tempo é Exatamente. hoje. Claro que Assim como existe a né? ele não vai no filho dele, ele não vai pegar o filho dele, quando ele tiver o filho dele, ou minhas filhas tiverem seus filhos, tentar viver no ano de 2025. Isso. Não dá. Vai Isso ter, aí. eu vivo nesse tempo, eu estou viva, estou vivendo com meus filhos, com a minha vida em 2025. Eu não estou vivendo em 1990, nem 1980. Em 1980, a gente não pode esquecer que naquela época, quem era vilã? Que a gente fala que hoje os celulares são os vilões, né? Mas naquela época, a televisão vai idiotizar nossos filhos. Aí tinha um monte de livros infantis que a cara do menino, de tanto ver televisão, ficou quadrada, né? Os gibis eram vilões, gibi não entrava na escola. Então, a gente tem que ter uma clareza do que a gente faz hoje. A gente precisa se colocar no hoje. E os pais, Eu não posso de lembrar de um encontro, Inês, que eu fiz lá numa escola particular de São João de Meriti sobre o uso de telas, né? Uhum. E aí tinham vários responsáveis e eu fiz um saquinho e dentro do saquinho a gente foi tirando várias atividades que a gente podia fazer sem o celular. E aí esse encontro foi muito marcante para mim. Eu acho que para mim e para eles foi um encontro de muito afeto, de muito desabafo, de muito reencontro, de traçar uma rota nova, porque eles começaram a ver que o que saía do saquinho, eles não faziam nada daquilo. Existe um Porque o abismo. que acontece? Existia um abismo. E aí, isso aí foi gerando, mas foi ótimo, por quê? Porque construiu ali, primeiro, um vínculo entre nós, né, muito forte, né? Sim. E eles descobriram o valor desse vínculo. Esse Uhum. vínculo, ele pode vir, por exemplo, quando eu ouço música, é um vínculo maravilhoso. Mas só que eu só posso ouvir música com celular. Quando a gente vê um filme juntos em casa, é maravilhoso, mas eu só posso fazer isso com o celular. Então, eu não posso querer anular um tempo
querer viver num tempo que já passou. O tempo é hoje. Então, assim, é preciso, da parte dos educadores, dos pais, uma desconstrução de certas maneiras de se abordar o jovem, né? Onde ele se impõe, trazendo essa questão que no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo, e assim, é uma forma de criar mais distanciamento desse jovem, porque ele está vivendo agora, né? Como E ele não a pode, não tem escola não evoluiu nada. A escola, essa proibição do celular só mostrou que a escola não vive nesse tempo. Ela vive em outro tempo. Sim, eu acho que assim, Não tem celular, não é o nosso tempo. E aí as crianças seguem sem saber como se usa corretamente o celular, sem saber lidar com riscos que elas estão expostas o tempo todo e elas não sabem lidar. Elas não sabem buscar fontes confiáveis. exato. Ou seja, elas não sabem usar o celular a seu favor. Sim. Então, assim, Então, proibir o celular só aumentou esse abismo. Já criou já, né? Por exemplo, na minha escola isso não fez a menor diferença, porque o recreio continua igual, a maioria das crianças não tem celular, normalmente é um celular por casa e fica com os pais. Às vezes nem a família nem tem celular, algumas famílias nem têm celular. Então, não mudou nada. Ah, o que aconteceu no recreio depois que proibiu o celular na sua escola? Não aconteceu nada, continua igual. então, eu acho que essa questão é relativa de ambiente para ambiente. Você tem um recorte onde você está apresentando essa realidade. Há escolas onde o recorte é diferente porque o comportamento das crianças, dos adolescentes com o celular era outro, eram outras realidades. Então, assim, eu acho que precisa ser uma situação onde cabe uma reflexão e também uma disposição da Secretaria de Educação e dos educadores para poder usar essa ferramenta para poder envolver, para poder abraçar e ensinar, né? Porque eu me lembro tem alguns anos, de um treinamento que eu assisti com um educador, onde eu achei incrível. Ele, com o celular, nós estávamos numa formação pelo Meet, e ele, através do celular, ele entrou dentro do museu. E ele mostrou como os professores podem, com o uso do celular dentro da sala de aula, fazer aulas interativas, onde eles estavam visitando o museu. Então, olha só que coisa surpreendente. Todos ali. Isso não vai mover, isso não vai envolver um jovem na sala de aula vendo essa possibilidade? Né? Eu fiquei tocada, mexida, vendo aquela possibilidade. E ainda mais você trazer o jovem e mostrar aqui, ó, entrou nesse aplicativo e fazer atividades da escola para a formação daquele aluno, usando esse recurso de poder ir lá dentro do museu, ir em algumas salas do museu, fazer visitação com os alunos no museu aqui do Rio, com o uso dessa tecnologia, desse celular, né? Então, assim, há muito a aprender da parte desses educadores que poderia ser um auxílio. Esse jovem, passando por isso, como ele vai desenvolver, como que ele vai assimilar o conteúdo? Claro que de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais descontraída, é a ludicidade usando-se essa ferramenta que é o celular. Então, assim, eu vejo que essa utilização do celular nas escolas é uma questão que há de se discutir. A medida que foi tomada, em alguns casos, não é a melhor. Não é a melhor para esse aluno, para esse adolescente, para essa criança e, como você mencionou aí, criando o abismo, né?
criando essa divisão, levando esse adolescente, esse jovem, a se distanciar cada vez mais do professor, da sala de aula, né? E, consequentemente, a gente vê o que tem acontecido muito com as classes populares e também com as classes médias, pessoas que têm recursos, que não estão mais com envolvimento expressivo em relação às questões acadêmicas, né? Haja visto que as pesquisas vêm indicando que o nível de compreensão do aluno, dos jovens, para um texto informativo e um texto optativo é muito baixa, porque eles não estão sabendo identificar esse texto. Quer dizer, cada vez mais, entre alguns, é importante frisar isso, entre alguns jovens está acontecendo com força. Mas, como o tema do nosso bate-papo aqui, as possibilidades quais são? Então, Inês, você falou uma palavra aí da gente ensinar a eles. Mas, na verdade, a gente tem que quebrar também essa barreira de que só a gente ensina e eles aprendem. Na verdade, a gente aprende com eles o tempo todo. Porque eu vejo o quanto eu aprendi com as minhas filhas. É impressionante a quantidade de coisa que eu aprendi. Eu aprendi a ser menos preconceituosa. Eu aprendi que coisas que eram comuns no nosso tempo, hoje em dia são crime. Na minha cabeça precisa mudar. Então eu preciso aprender com eles também. Quando a via é de mão dupla, eu ensino e aprendo, ele ensina e aprende. Nós só vamos ganhar. Agora, se a gente ficar com aquele estigma, eu sou o dono do poder, é por isso que a gente está desgastado na escola. A escola não é boa para ninguém. Isso. Eu lembro. A escola não é boa para ninguém. Tá todo mundo querendo ir embora. Por quê? Porque a escola ainda tem uma estrutura que não cabe nesse tempo. Já dizia a Mônica Acioli, do Mão Amiga Bem Viver com Autismo, que a única escola realmente inclusiva é a Escola da Ponte. Sim. E é uma escola que não tem sala de aula e que o saber não está concentrado só no professor. A gente viu nas pesquisas, né? Quando você com certeza leu a pesquisa de retratos, né, da leitura no Brasil, e você viu quanto ainda tem poder a influência de um professor. Sim. Para colocar. E como que essa pesquisa, vivendo neste tempo, está considerando outros modos de ler. Agora, você pode ler no Threads, você pode ler no Facebook, você lê no WhatsApp, você lê a língua muda, a leitura muda. Sim. Então, a pesquisa também muda, e a pesquisa também reconheceu isso, que a nossa leitura mudou, né? A partir do momento que começou a incluir outros meios de leitura. Os textos cultos estão ganhando espaço, né? Os influenciadores literários, eles dizem, o TikTok é que diz qual é o livro mais vendido. Exatamente. O TikTok que diz qual livro vai ser sucesso. Detalhe, esses influenciadores digitais estão começando a influenciar os adolescentes também a lerem coisas diferentes, porque eu comecei a seguir esses influenciadores porque minhas filhas me mostraram. E eles começaram a diversificar, eles começaram a ver que não tinha só adolescentes seguindo eles. E aí começaram a surgir outros canais com outro tipo de literatura. E aí, Fabiana, mas você está falando numa bolha. Eu estou falando da minha bolha porque eu vejo que na escola pública não tem acesso ao livro. A criança não leva o livro para casa. Ela não tem biblioteca em casa. Tem a sua biblioteca pessoal. Nem o que é isso, né? Não sabe nem o que é isso, né? A biblioteca pessoal. Não tem ideia. Nunca foi apresentado essa possibilidade, né?
E as É, pessoas chegam na biblioteca já querendo doar livros, já reparou isso? Porque sim. toda vez que eu chego numa biblioteca, tem alguém querendo doar livro, está querendo se desfazer, querendo. Sim, É um estorvo na vida exatamente. dela. O que você É que só falou está aí, pulando fora. Fabiana, a questão de aprender enquanto ensina, né? Foi uma das questões que me chamou muita atenção do meu início na minha formação, porque eu conheci, antes de conhecer Paulo Freire, eu conheci Madalena Freire, né? E Madalena Freire, no seu livro Educador, ele fala, menciona essa questão de que aprender enquanto ensina. Há de se perceber que para que isso aconteça, existe da parte do educador humildade, né? Existe da parte do educador a generosidade. E assim, novamente eu falo que a gente está vivendo um tempo onde a educação apresentada como o professor ele se coloca na sala de aula e muitas das vezes ele não passa a deixar de lado a sensibilidade. Lembro muito bem de mim, né, pessoalmente, quando iniciei a minha formação, uma pessoa que já estava há anos na escola, na área da educação, ela me disse que você está no seu furor pedagógico, quero ver você daqui a 5 anos se você vai estar assim. E eu, que estava iniciando, fiquei quietinha, não respondi nada, mas assim, hoje, né, eu tenho já 8 anos nesse processo de formação, né? Porque eu fiz minha formação de professores, fiz a minha faculdade, fiz outros cursos e me compreendo ainda em formação. O sentimento mudou, o meu apreço, o meu brio pelas questões da educação permanece o mesmo. Então, eu estou no furor pedagógico até hoje. Né? Então, esse ranço, né? Porque o educador que fala para alguém que está iniciando no seu universo da educação, dizer isso, ele revela o que ele tem dentro de si e, assim, mostra um pouco de frieza, né? E de o porquê ele está ali, né? Se ele não está confortável. Então, se você tem dentro de sala um professor, dentro da escola, um professor que não gosta de estar ali, como ele vai ensinar? Ele vai ter prazer de ensinar? Ele vai ter prazer de se relacionar com jovens que hoje, muitos deles são muito difíceis? Então fica um choque. O choque do professor com os alunos, com uma geração que grande parte, né, a gente sabe que há exceções, mas grande parte são alunos que desafiam e afrontam o professor, e o professor ressentido de receber isso, mas sem parar para olhar para si mesmo o que ele apresenta para esse aluno, né? Para receber do aluno uma atitude diferente. Né? Ele não tem humildade, ele não tem generosidade, então ele vai para a escola numa postura de contrariedade, né? E se depara com muitos jovens que estão ali e que não conseguem assimilar, não conseguem aprender, não são acolhidos, né? Jovens que muitas das vezes têm uma realidade de vida onde que eles precisam ser acolhidos na escola. A gente lembra bem que a escola é o segundo meio social que uma criança, um adolescente tem. E muitas das vezes a realidade de muitos jovens e adolescentes é que, mesmo no seu seio familiar, eles não são acolhidos, eles não são cuidados. E chega na escola, eles já chegam armados, né? Onde eles também não receberam uma educação para demonstrar amor, demonstrar consideração, demonstrar respeito, e o professor age dessa forma. Então, realmente, é preciso, na formação do próprio professor, aprender, né, ou abrir a mente para a sua postura diante do aluno, né? O que ele está ali disposto a fazer por aquele aluno. Né? Como eu digo sempre, né, que ensinar é um compromisso ético, né? E as possibilidades que a gente pode apresentar aqui, eu
acabei que estou monopolizando a fala, né? Quero que você fale também de algumas questões que te chamou a atenção, de possibilidades para trabalhar com o livro. Você mencionou aí, por exemplo, o TikTok, né? Quantos influenciadores se utilizam dessa ferramenta para chamar a atenção para uma determinada literatura ou um determinado livro. E, com isso, conseguem atrair leitores. Haja visto que agora, nas bienais, a gente tem os BookTok. BookTok. São espaços criados nas bienais para essas pessoas. Né? Eu me lembro que em Portugal, né, eu fui na Feira do Livro, que nem é tão grande como aqui, né? Porque assim, Portugal não é um país tão grande. Né? Assim, é bem difícil você ir, porque você está acostumada com esse mundo que é a Bienal no Rio, né? E vai em outros espaços, não tem essa dimensão. Mas tinha lá um espaço específico para essas pessoas, esses jovens, esses influencers, que trabalhavam, que despertavam, que falavam a respeito do livro e tinham uma adesão. As bibliotecas não, as livrarias já têm uma relação com eles, porque eles são meios para alcançar o público. Né? Então, isso, exatamente. Então, assim... E agora também fenômeno no Threads, né? O Threads que é meio que... não é muito parecido com o Twitter, mas lá as pessoas... é parecido porque tem um limite de texto, né? Que você pode colocar. Sim. E aí as pessoas vão contando histórias. E aquela história tem vários capítulos, a pessoa quer saber o final, entendeu? É como se fosse assistindo uma fofoca, mas na verdade Sim. É uma história mesmo. Muitas são até inventadas. Sim. E aí as editoras já estão procurando no Threads pessoas que escrevem boas histórias para contratar. Aí, tá vendo? Um outro lugar de leitura. O lugar Sim. de leitura mudou. Né? Eu estou aqui com o meu Kindle porque nesse meu processo de ler, eu tenho um olho operado, e aí acessibilidade, a tecnologia é essencial para acessibilidade. A minha filha Isis, por exemplo, que tem muita dificuldade com leitura, ela tem no celular dela embaixo uma barra que lê o conteúdo da tela para ela, em voz alta. Aí ela consegue compreender melhor o texto. Ela acompanha também pelo audiolivro no YouTube. Ela abre o livro físico e vai acompanhando pelo audiolivro, né? Então, a acessibilidade, agora a escola admitiu que realmente ela precisa usar celular. Ela usa um aplicativo também de comunicação alternativa. E eu aqui consigo colocar a letra do tamanho que eu preciso. Porque muitas das vezes o livro físico, eu não consigo fazer isso. E aí, como eu não posso usar o óculos de leitura junto com esse, né? Porque é muita adaptação para o meu cérebro. Um grau nesse, outro grau muito díspare nesse. E aí, uma vista cansada junto. Então, eu não consigo mais ler do jeito que eu lia um livro físico. Por conta dessa diferença de grau. E aqui eu posso botar o tamanho que eu quiser a letra. Isso já proporciona um acesso que eu não teria. E a minha filha também está tendo acesso à literatura que ela não teria. Agora, nas escolas públicas, eles já não têm acesso ao físico. O básico, né? Ao básico. O físico é um luxo, porque a criança leva o livro e ela leva para casa, mas ela tem que devolver. Sim. Aquele livro não é dela. Teve uma vez que teve um programa de livro literário que era para levar para casa. Teve 2 vezes. Um foi Literatura em Minha Casa, que a maioria das escolas não entregou para os alunos o livro que era ir para casa, porque ficou com medo. Ai, vai rasgar, não sei o quê.
aí acaba não entregando, Sim. e muitas escolas ainda têm acervo desse programa. Outros, esse outro programa não, ele veio mesmo para entregar para o aluno, para ele levar para casa. E aí esse dia eu não esqueço, porque a menina mandou me chamar, Uhum. ela estava na sala de aula, ela pediu para alguém me chamar lá na minha sala, porque ela tinha que me mostrar. Esse livro aqui é meu, eu posso levar para minha casa, eu vou escrever meu nome nele aqui. Eu já escrevi meu nome nele, é meu. Aquilo me marcou demais. O quanto o acesso faz diferença. E aí a gente fica se perguntando, a gente fica em cima de questões metodológicas, a gente fica achando que é o método A, método B, método C, que não alfabetiza por causa disso e daquilo. Gente, se eu não tenho acesso, se eu não tenho acesso. E ainda tem a questão, Fabiana, que assim, o, o aluno são ações simples. São Simples. ações simples da parte do professor, né? Você dá acesso, né? Onde o livro ele é dele, onde você concede o livro para essa criança, ensina ele a colocar o nome e para que ele, eu fiz isso, né? É uma coisa que eu pessoalmente fazia com as minhas filhas, né? As minhas filhas têm livro até hoje, que quando eu fui apresentar esse livro, né? Peguei para poder levar, eles ficaram chocados, porque o livro, o que eu fazia? Elas colocavam o nome e a idade que elas tinham ganhado aquele livro. Ganhei esse livro com tal idade. Então, quando o menino, né, o meu aluno, ele viu que aquele livro era da minha filha e que ela ganhou, até porque esse menino conhecia minha filha, né? Conheceu ela adulta, né? E que esse livro era dela desde que ela tinha 7 anos de idade, ele ficou assim espantado. Então, são coisas simples que você pode fazer para construir nessa criança o hábito da leitura. Possibilitar ele a construir o seu acervo, os livros e, assim, ensinar o cuidado. O livro estava íntegro até agora, né, que ele com a idade de 10, 11 anos, e quando ela ganhou o livro, ela tinha 7 ou 8 anos. E ele viu o estado que o livro estava, né? Não estava rasgado, não estava amassado, um pouco amarelado, mas íntegro o livro. E ele ficou muito surpreso. Então, ações como essa, onde você constrói, ajuda a criança a construir o zelo e a intimidade com o seu livro pessoal, colocando o nome, colocando a data e fazer ele ensinar ele a preservar, a cuidar, a como folhear. Haja visto que isso é uma coisa que se faz lá pequenininho com os livros de banho, né? Muitos pais acham que é só uma perda de tempo quando você oportuniza um bebê um livro de pano ou um livro de banho, que é o livro que ele vai usar na banheira. Mas já naquele momento onde esse bebê tem o seu livro de pano, tem o seu livro de banho, ali se está construindo nessa criança o hábito da leitura. O manusear de uma folha de um lado para o outro, o movimento de pinça, onde ele vai ali levando a folha para o outro lado, isso já é um processo de construção de leitura para esse bebê, para essa criança. Né? Então, é interessantíssimo. Né? E são ações simples. São ações simples que você pode fazer com a sua criança para poder aproximar ele dos livros, criar essa intimidade com o livro, né? Então, Inês, você falou uma coisa aí que é assim, fazer com a criança. E eu tenho uma história que a minha mãe jura de pé junto que lia para mim quando eu era criança. Eu não Sim. tenho, eu não tenho Memória. nenhuma lembrança. Sim. Zero lembrança disso. Zero. Agora, uma lembrança eu tenho. Ela lendo para ela mesma todas as noites. Sim. O exemplo arrasta.
Não adianta, eu vou fazer isso com o meu filho, eu vou fazer isso com o meu filho. Não, não, eu vou fazer comigo. E ele vê. Por exemplo, a pessoa fala, eu Você quero meu fazendo. filho zero telas, eu quero meu filho zero telas. Meu filho não vai ter tela nenhuma, né? É impossível, isso é impossível. Hoje em dia é completamente impossível. Aí a pessoa liga numa série, sexta-feira à noite e só desliga essa série no domingo à noite, maratonando série. O teu filho está Ai, ai. na tela 24 horas. Exatamente. Ele tá. Então, Você está esse construindo zero nele esse tela, a, cri- a criança não se educa pelo que você deixa ou não ela fazer. A criança se educa pelo exemplo, pelo que ela vê você fazer. Exatamente. O exemplo arrasta. Ah, Então não é eu realmente. ficar procurando, eu tenho que ser exemplo antes de tudo. Se eu pego o livro de uma maneira respeitosa e cuidadosa e cuido dos meus livros, ele vai cuidar pelo meu exemplo. Sim, ele vai estar vendo e está se construindo O nele. exemplo é poderoso. O exemplo é poderoso. Por que que a gente também não consegue formar leitores? Porque muitos professores também não são leitores. Então, se eu não sou leitor, como formo leitores? Eu não formo. Você me fez lembrar, em Portugal, eu estava com um projeto, estava com a construção do livro, e a minha coordenadora lá em Portugal, do grupo, né, de mentores, ela não aderiu, ela não se empenhou, porque ela disse, ah, Inês, eu mesmo nem gosto de ler. Ela falou assim. Então ela não viu importância no livro que eu estava querendo publicar, né? Porque ela não tinha hábito de leitura. Ela estava procurando mentoras que desenvolvessem atividades esportivas, né? E assim, não que não fosse importante, né? Tem a sua importância também. Mas assim, essa questão que você mencionou aí, né? Quando o professor ele mesmo não tem hábito da leitura, ele não gosta, como ele vai construir isso nos alunos? Fica Não tem praticamente. como. Porque o Exato. que acontece? Se você propõe sempre atividades que não são significativas, que não têm significado real, por exemplo, eu fico copiando 1000 vezes aquela mesma coisa, copiando, achando que eu vou alfabetizar a criança com aquelas cópias. E aí o tempo que você está fazendo cópia, vamos distribuir livro para todo mundo e vai todo mundo brincar de ler. Mesmo que não saiba, vai lendo com o dedinho e vai lendo um para o outro. Mas aí fica muita bagunça, não dá, entendeu? Teve muita gente que me relatou isso. Nossa, eu sempre achei que isso era perda de tempo. Quando, na verdade, isso é a principal atividade para se alfabetizar alguém. É a É principal. inserir ela no mundo da leitura. Ela já está inserida, ela só precisa descobrir o quanto O prazer isso é maravilhoso. O prazer. de ler. Eu Quais lembro. as possibilidades disso aí, né? E que pode ter vários veículos. De repente, eu não estou lendo no livro físico, né? Essa pesquisa ela pode ter pecado por conta disso, que ela viu outros movimentos de leitura e ela já percebeu essa pesquisa que está se lendo de outro jeito, está Uhum. se lendo de outra maneira, por outro veículo, mas o ser humano ele é narrativa. Ele é Sim. formado O tempo por todo. narrativa, sempre. Sempre. Então, isso nunca vai mudar. A narrativa é natural de nós. Sim. Nós Aí você me lembrar os povos nativos, como é que eles deixavam as informações? Naquelas paredes e eles faziam o quê? Desenhos. E quem chegasse e visse os desenhos fazia uma leitura daquela narrativa, daquela pessoa que desenhou e, na verdade, ela não desenhou, ela escreveu usando imagens. E ali ele deixava uma informação. Então, hoje, quando você propicia uma criança a fazer desenhos, quando eu fiz um projeto em Portugal,
onde as crianças, elas tinham... Eu propus ela, né? Eu desafiei que elas fizessem um livro. Eu fiquei encantada. Um dos livros lá chama-se, aqui mesmo, no início da minha formação, no colégio aqui na Califórnia, né? Quando eu propus isso, eu propus, olha, eu quero que você me conte uma história, né? Mas como assim? Eu falei, conta uma história. Pode ser do que aconteceu com você no final de semana, né? Pode ser um dia que você saiu, eu fui no mercado com minha mãe e aí eu encontrei ali, fui dando essas possibilidades. E aqui, no início da minha formação, né? Eu estava em 2014, 2015, e uma das crianças, ela fez uma história em quadrinho do final de semana dela. Eu fiquei assim, surpresa. Como que ele construiu aquela narrativa, ele fez os quadrados direitinho de cada cena do que ele viveu no final de semana em casa. Então, assim, ele se divertiu imensamente fazendo aquilo. Quer dizer, era uma forma de trazer ele para o universo do livro. É uma brincadeira simples, né? Na verdade, é ensinar de forma lúdica. E não pode se desperceber desses recursos, né? Agora, recentemente, na escola que eu tô, na escola não, na ONG que eu tô trabalhando, o menino fez exatamente isso. Eu propus a turma escrever o título, a história e as imagens. E assim, foi muito. Eu acho que. Não sei se eu sou suspeita, eu sou muito encantada com isso que ele retorna para a gente, porque a gente propõe atividade simples e ele devolve coisas até complexas e ao mesmo tempo simples. Porque esse menino, ele fez o índio na floresta e o título da história dele, né? E ele fez uma história, né? Eu falei, olha, toda uma história tem começo, meio e fim. E aí você vai escolher uma parte da história para fazer uma ilustração, ou você pode fazer vários quadradinhos. Eu deixei eles livres para criar. E eu fiquei muito surpresa. Eu tenho, isso é meu ouro, minha relíquia, né? Do trabalho que ele apresentou, simples, simples, mas tão delicado, tão dele, né? E ali ele estava exprimindo, né, o sentimento dele naquela história simples, né? Como ele fez o desenho, né? Eu tive turmas que eu fiz essa proposta com alunos do segundo ano, né? E ele fez as garratuchas, ele fez vários desenhos, né? Ele fez garratuchas de alguns animais, a coisa mais linda. Então não é complexo, não é. É simples. É simples você propor e eles devolvem. E você está ali construindo um processo naquele aluno, né? Onde ele está sendo envolvido com o livro de uma forma lúdica. Eles pensam, professora, a senhora não vai passar dever? Mas assim, eles dão conta, né? E não vai mesmo, mas assim, o processo de aprendizado dele de uma forma tão descontraída, tão natural, e você pode assim mesmo fazer a avaliação, né? Do que aquela criança apresenta, de como ele interage com o entorno, como ele exprime, como ele faz o traço, são várias coisas que você pode avaliar nessa criança, nesse aluno, né, com uma ação simples que você propõe para ele, né? E, como eu disse, né, é um meio de trazer eles para o livro, para o universo da leitura, né? Quando eles A Keila está dizendo aqui que esse assunto é muito importante. Parabéns pela live esclarecedora e super atual. Sim, obrigada. Keila, né? Keila, isso mesmo. É uma questão que é preciso se parar e se debruçar sobre isso, porque senão se perde. Está se perdendo, na verdade, né? Está se perdendo o valor do livro e colocando em cima dos alunos uma responsabilidade, quando na verdade é o professor que não está se reciclando, não está se atualizando
para trabalhar. Eu acho que a palavra não é perdendo o valor do livro. Eu acho que está mudando, né? Sim, A literatura está se apresentando para a gente de outra forma. E a gente tem que estar aberto para essa nova forma. Não que você. Todo mundo falou, ai, quando aparecer isso, vai acabar, os livros vão acabar, meu Deus, não sei o quê. Os computadores estão aí. E os livros continuam aí. Tem livro digital, tem gente escrevendo no Threads, tinha gente escrevendo no Wattpad, que agora não escreve mais. Tem gente escrevendo no Facebook, tem gente escrevendo no WhatsApp, tem gente escrevendo em tudo que é lugar. As narrativas pulsam. As narrativas pulsam, elas estão em todo lugar, né? E a gente precisa reconhecer isso. Não é seu discurso é melhor do que o meu é mais elaborado que o meu. Olha só como o adolescente fala tudo errado. Não é errado, é diferente. A gente precisa se abrir para o diferente. Porque se a gente não se abrir, a gente ainda vai ficar vivendo lá em 1900 e bolinha, quando na verdade esse tempo já passou. A gente tem que viver o hoje. O abismo cada vez maior, aumentando. Como vai ser a educação para se conectar com eles, ou se conectar com os nossos filhos, nos conectarmos com eles, com os nossos filhos, com os nossos alunos, se a gente fica preso lá atrás. Uhum. A Isis inventou, eu tenho que falar isso, gente, a Isis inventou uma brincadeira aqui em casa que é muito legal, é usando o celular, mas é muito legal. É assim, sim, eu boto uma música do meu tempo, aí depois ela bota uma música que ela gosta, aí depois a Laís bota uma música que ela gosta. Sim. E aí a gente vai alternando para a gente conhecer a música da outra. Sim. A música que a outra gosta. Sim. E isso é muito legal. Ela está aqui do meu lado. Oi, meu bem. Eu não estou vendo você, mas eu estou ouvindo você falar. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Um pouquinho resfriada. Um pouquinho resfriada, fanhosa, mas estou aqui, né? Então, quando a Isis inventou esse jogo, assim, ai meu Deus, mas que horror o celular. Gente, o celular é para conectar a gente, né? Eu não posso mais sair, eu não saio mais na rua e peço o carro que vai me levar com o dedo indicador esticado, né? Não faço mais isso. Eu não tenho como eu querer. Ah, mas agora eu quero porque eu quero fazer exatamente. Eu não posso ligar naquele telefone de disco. Não tem como. Algumas coisas, elas mudaram e ponto. Vamos assim, viver esse tempo, porque é esse tempo que a gente tem, é hoje, é aqui e agora. Mamãe, esse adulto, né? Esse homem e essa mulher que não se permite aprender para usar esses recursos, ele vai ficar ilhado. Ele vai ficar ilhado. Porque nada se faz hoje sem um recurso tecnológico. Nada. Nada. Né? Ele vai viver. Até agora no supermercado, né? Que é a coisa mais incrível, você mesmo pode passar a sua compra, né? Você vai lá, tem os caixas com os atendentes e tem um caixa que é só a máquina. Vai, passa a sua conta, digita, né? Quanto isso agiliza, né? Para muitas pessoas. E se esse indivíduo, esse cidadão não aprende, como é que ele vai ficar? Né? Sempre na dependência de alguém. Então, quanta gente aprendendo tanta coisa. Elas me mostraram também um canal. Olha só, quanta coisa bonita elas puderam me mostrar. Um canal em que eles vão explicando. São 3 irmãos, é o Cauê. Eles vão explicando a origem das palavras. Aí eles falam, vocês sabiam que antigamente... E aí eles começam a destrinchar a etimologia daquela palavra e contar por que aquela palavra é assim. E aí eles estavam concorrendo na categoria Aprenda no TikTok. Com outros canais de aprendizagem. Então, se eu me fechasse e dissesse, não pode celular,
A Isis começou a ler e escrever, começou a se alfabetizar, porque eu liberei o celular. Ela E assim, melhorou a ortografia. Esses dias eu falando, nossa, Isis, a tua ortografia melhorou tanto. Ela, mãe, legenda do YouTube. olha, Então, a gente tem que coisa boa. considerar todos os tipos de leitura. E Então, não assim, tem aquela frase, toda forma de amor vale a pena? Então, toda forma de leitura também vale a pena. eu acho que também, como algumas questões que eu levantei até na live com a Shirley, né? Que nós, em vez de ficar cobrando do outro, é preciso que nós façamos a nossa parte, né? Período que eu estava em Portugal, as pessoas de um modo geral, as pessoas de um modo geral não. Foi feita até uma dinâmica, né? De pessoas foi feita uma dinâmica celular, não, Facebook, WhatsApp, TikTok e Instagram, né? Então, quando falava um, as pessoas ficavam na fila do meio. Quem usava determinada ferramenta ficava na fila do meio. Quem usava TikTok ficava ali na fila do meio. E assim, para surpresa das pessoas que estavam ali em meio, muito parecido até com aquela dinâmica dos escritores da liberdade, lembra? A professora Lembra? linha, né? E foi fazendo a pergunta quem tinha uma pessoa que sofreu abuso, violência. Aí todos ficaram na linha, né? Então, nessa formação foi em relação a essa ferramenta. Instagram, Facebook, TikTok e WhatsApp. O que essas pessoas usavam, né? Então, assim, teve pessoas que não usavam uma, mas usava a outra. Isso também depende muito da faixa etária também. Mas uma coisa que há de ficar claro, e isso eu quero dizer em relação a cada um de nós individualmente, eu encontrei um público muito grande, uma massa realmente muito grande de pessoas que usavam TikTok para cultura, para formação de fato. Hoje, quando eu uso o TikTok e boto aqui no meu território, né, são poucas as pessoas que usam com esse intuito. Então, eu acho que, vendo isso, é importante que nós façamos um movimento para a utilização desses recursos para interagir com outros, para que aquela ferramenta não seja exclusivamente de algumas pessoas ou não, né? Se, como agora mesmo, né? Você citou, eu citei, quantas coisas a gente descobre no TikTok. Então vamos nós usar e apresentar, eu também aqui na minha região, essa ferramenta, vamos utilizar, vamos inserir conteúdos que agregam de valor nessa ferramenta, né? Porque são poucos. Eu lamento muito. Aqui na minha área, em Belford Roxo, o uso do TikTok é muito rasteiro, é muito limitado. Né? Tem o outro que fala. Segredo, Inês, também é você saber usar o algoritmo a seu favor, né? Porque que acontece? Se você rola a tela, ele não vai aparecer as coisas que, de repente, você já selecionou para você, que são os que você segue. Sim. Ele vai aparecer aleatório. Né? Então, essa maneira de rolar é que às vezes te leva para caminhos que não de repente é o caminho que você traçou nos perfis que você segue. Porque quando você entra, logo que você entra, começa a aparecer um monte de coisa aleatória. Sim. E aí você começa a seguir os perfis. Conforme você segue os perfis, o algoritmo vai entendendo qual o seu objetivo ali. Aí, quais são as pessoas vai pegar o conteúdo conforme o teu objetivo ali. Sim. Então, se a pessoa que está usando, ela não tiver clareza disso, ela vai usar de uma maneira que não é a maneira, né? Que vai ajudar. Sim, mas assim, vai o que eu colaborar com ela. O que eu né? quero dizer também é que muitas das vezes não. A gente tem poucas pessoas
que em algumas regiões que utilizam esses recursos, porque se você colocar a busca por região, né, você tem até a palavra-chave que você pode usar com hashtag para poder puxar aquele nicho. Mas aí começam a vir pessoas de outras regiões, não são daquela região ao seu redor, né, no seu território, né? São poucas no seu território que, por exemplo, eu como fiz a pesquisa que fala sobre leitura, literatura, né, são poucos nesse território. Então eu acho que quando eu falei assim de ter pessoas utilizando dentro de um território, é nesse sentido que eu falo, entendeu? A gente realmente puxa, o algoritmo vê qual é o assunto que a gente... Ixi, eu acho que o meu telefone vai descarregar, meu bem. Eu vou encerrar a live, tá? Infelizmente, eu vou ter que encerrar. Não vai cair de novo de repente. Fabiana, eu agradeço muitíssimo essa troca com você. E a oportunidade, eu acho que há mais coisas a se dizer, né? É um Com assunto certeza. que tem muitos desdobramentos, né? E aí, a próxima vai ser no seu canal, no seu perfil. Organiza um dia, um horário, para a gente poder falar mais sobre essas questões de tecnologia, internet, meios e possibilidades que nós podemos envolver e formar leitores, né? Pode falar. Tchau, tchau. Então, vou me despedir aqui. Sim. Já convidando quem vai estar. Eu estarei no domingo lá na Feira Literária da Matriz de São Geraldo. Sim. Com os meus 2 livros para vender, para mostrar. Vou dizer poesia no ouvido. E também convidar quem quiser seguir meu canal, @Fabiana Escritora. E acho importante a gente conversar sobre isso e quebrar essas barreiras, né? Porque a gente fica só na nossa verdade, nosso jeito, tem que ser tudo do nosso jeito, do jeito que era no nosso tempo. E aí a gente se perde totalmente do nosso público, né? Sim. Principalmente eu e você, que a gente escreve para... Eu escrevo para criança, né? Também. Então, eles são nosso público. E se a gente se perde deles, como é que faz? Exatamente. Pelo contrário, a gente tem que se encontrar e não se perder. A gente se perde e se encontra, se perde e se encontra. Pois é. Faz parte. Persistir, não desistir dessa luta, embora em algumas situações mal compreendida por outros, né? Mas procurando os pares que falam a mesma língua para levar adiante esse bastão, né?